Bom, galera, agora a gente vai voltar a falar do capítulo 25 sobre capacitância e a gente vai agora entrar no tópico de associação de capacitores, certo? Capacitores, eles podem ser associados em paralelo ou em série. Essa equação aí, Q é igual a capacitância equivalente vezes a diferença de potencial, é uma equação que a gente vai trabalhar com ela o tempo inteiro, ela tem que estar bem fresquinha na memória de vocês, certo? Então, basicamente, é o seguinte, os capacitores de um circuito ou de parte de um circuito, às vezes podem ser substituídos por um capacitor equivalente, né? Ou seja, um único capacitor com a mesma capacitância que o conjunto de capacitores tinha. Então, vamos agora discutir as duas combinações básicas de capacitores que permitem fazer esse tipo de substituição, que são os capacitores associados em série ou em paralelo. Capacitores em paralelo. A figura mostra três capacitores ligados por fios condutores em paralelo à bateria B, certo? Então, essa configuração aí é uma configuração que a gente chama de paralelo. Quer dizer que existe um nó, que é uma junção uma conexão entre os fios condutores entre a bateria e os capacitores, certo? Cada vez que tiver um nó entre eles, quer dizer que eles estão em paralelo. A expressão em paralelo significa, então, que uma das placas dos capacitores está ligada diretamente a uma das placas dos outros capacitores, de modo que existe a mesma diferença de potencial V entre as placas dos três capacitores. Essa é a principal característica dos capacitores em paralelo. A diferença de potencial é a mesma em todos os capacitores, quando eles estão associados em paralelo. Então, quando uma diferença de potencial V é aplicada a vários capacitores ligados em paralelo, a diferença de potencial V é a mesma entre as placas de todos os capacitores. E a carga Q armazenada nos capacitores é a soma das cargas armazenadas individualmente por cada um dos capacitores. Capacitores ligados em paralelo podem ser substituídos por um capacitor equivalente com a mesma carga total Q e a mesma diferença de potencial que os capacitores originais, certo? Então, quando você reduz esse sistema aí da figura A, quando você calcula a capacitância equivalente desses três capacitores, você pode substituir ele por um sistema mais simples, esse da figura B, cujo capacitor equivalente representa a associação em paralelo dos três capacitores anteriores. Para obtermos, então, a capacitância equivalente para os capacitores associados em paralelo, a gente calcula a carga de cada capacitor através dessas equações. A carga do capacitor 1 é igual à capacitância do capacitor 1 vezes a diferença de potencial V. Depois, Q2, carga do capacitor 2 é igual a C2, que é a capacitância do capacitor 2, vezes V, que é a diferença de potencial. E a carga do capacitor 3 a gente calculou da mesma forma, capacitância do capacitor 3 vezes a diferença de potencial, certo? Lembra que a diferença de potencial é a mesma para todos os capacitores quando a associação é feita em paralelo. Então, a carga total dos capacitores, Q, vai ser igual a carga do capacitor 1 mais carga do capacitor 2 mais carga do capacitor 3, certo? Q é igual a Q1 mais Q2 mais Q3. Como a gente sabe que Q1 é C1 vezes V, Q2 é C2 vezes V e Q3 é C3 vezes V, a gente só substitui aí nessa equação, certo? Agora eu coloco o V, que é a tensão, a diferença de potencial, em evidência. Então, Q fica igual a C1 mais C2 mais C3, vezes a diferença de potencial V. C1 mais C2 mais C3, então, é a capacitância equivalente desses capacitores associados em paralelo, certo? Assim, a capacitância equivalente, né, com a mesma carga total Q e a mesma diferença de potencial V, é dada por essa equação aí. Capacitância equivalente dos capacitores em paralelo é igual à soma das capacitâncias individuais, certo? Então, simplesmente você escreve capacitância equivalente, que é C é Q, como sendo o somatório das capacitâncias individuais, ok? Capacitores em série. A figura mostra três capacitores ligados em série à bateria B por meio de fios condutores, certo? A
expressão em série significa que os capacitores são ligados em sequência, um após o outro, e uma diferença de potencial V é aplicada às extremidades do conjunto. As diferenças de potencial entre as placas dos capacitores fazem com que todos armazenem a mesma carga aqui. Então, agora, quando os capacitores estão em série, a gente tem que saber que todos eles têm a mesma carga, eles vão armazenar a mesma carga, mas cada um deles vai estar exposto a uma diferença de potencial diferente, certo? Em série. Quando uma diferença de potencial V é aplicada a vários capacitores ligados em série, a carga que é armazenada é a mesma em todos os capacitores, e a soma das diferenças de potencial entre as placas dos capacitores é igual à diferença de potencial V aplicada, ou seja, a diferença de potencial entre as placas de cada um desses capacitores vai ser diferente, mas a soma delas é igual à diferença de potencial aplicada pela bateria, certo? A bateria vai fornecer uma diferença de potencial, vai expor esse sistema a uma diferença de potencial. Cada um desses capacitores vai ter entre as suas placas uma diferença de potencial diferente, mas a soma deles tem que ser igual à diferença de potencial total da bateria. Capacitores ligados em série também podem ser substituídos por um capacitor equivalente, com a mesma carga Q e a mesma diferença de potencial total V que os capacitores originais. Então, quando você calcula a capacitância equivalente desses três capacitores, você pode substituir no sistema, no diagrama esquemático desse sistema, essa associação de três capacitores por um só, com a capacitância equivalente deles, certo? E a carga total. Capacitores em série, continuando, para a gente obter a capacitância equivalente, calculamos a diferença de potencial em cada capacitor através dessa equação que já é bem conhecida, né? A gente só pegou e passou a capacitância dividindo a carga, certo? Então, a tensão, a diferença de potencial entre as placas do capacitor 1, que é V1, é igual à carga dividido pela capacitância desse capacitor 1, que é C1. A diferença de potencial entre as placas do capacitor 2, V2, é igual à carga dividido pela capacitância do capacitor 2. E a diferença de potencial entre as placas do capacitor 3 é igual à carga dividido pela capacitância desse capacitor 3. A diferença de potencial total aplicada ao sistema, então, é V1 mais V2 mais V3, certo? Mas quem é V1, V2 e V3? Não é Q sobre C1 mais Q sobre C2 mais Q sobre C3? Ok. Agora a gente coloca a carga Q em evidência. Então, eu tenho que V é igual a Q vezes 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3, ok? Passo o Q para o outro lado dessa equação dividindo o V. Então, tem essa equação aqui do canto esquerdo. A diferença de potencial V dividido pela carga é igual à capacitância equivalente, a 1 sobre a capacitância equivalente, na verdade. Porque 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 é igual a 1 sobre a capacitância equivalente, certo? Então, eu tenho que 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Essa última equação circulada, então, é a equação que a gente usa para calcular a capacitância equivalente de um capacitor, de capacitores associados em série, certo? Resumo, então, do que é mais importante em termos lógicos para a gente lembrar. Quando os capacitores estão associados em paralelo, a tensão fornecida pela bateria é igual à tensão entre as placas do capacitor 1, que é igual à tensão entre as placas do capacitor 2, que é igual à tensão entre as placas do capacitor 3. A carga total, por sua vez, ela é dividida. Uma parte das cargas fica no capacitor 1, outra parte no capacitor 2 e outra parte no capacitor 3. De modo que você vai ter a carga total quando você somar Q1 mais Q2 mais Q3. E a capacitância equivalente, quando os capacitores estão associados em série, ela é dada pela soma direta das capacitâncias desses capacitores. Então, a capacitância equivalente é C1 mais C2 mais C3, ou C4, C5, caso tivesse, né? 5, 6 capacitores associados em paralelo. Agora, quando a gente está trabalhando com capacitores associados em série,
a carga entre as placas desses capacitores vai ser a mesma, certo? A mesma carga. Todos eles associados em séries terão a mesma carga. Q1 é igual a Q2, que é igual a Q3. Que é igual a Q que a gente chama de carga toda, carga dos três ou quatro, ou quantos estiverem associados em série. A tensão, então, é a soma das diferenças, a tensão é a diferença de potencial total, ela é igual a diferença de potencial total que eu falo é a diferença de potencial fornecida pela bateria. Essa diferença de potencial exposta pela bateria, ela é a diferença de potencial entre as placas do capacitor 1 mais a diferença de potencial entre as placas do capacitor 2 mais a diferença de potencial entre as placas do capacitor 3, certo? E a capacitância equivalente, ela é calculada como sendo 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 e assim sucessivamente para quantos capacitores estiverem associados em série, certo? Problema resolvido, para a gente entender como que a gente faz isso. Determine a capacitância equivalente da combinação de capacitores que aparece na figura ao lado, a qual é aplicada uma diferença de potencial V. Os valores das capacitâncias são o seguinte: C1 é igual a 12 microfarads, C2 é igual a 5,3 microfarad e C3 é igual a 4,5 microfarad. O que a gente percebe? A gente percebe que C1 e C2 estão associados em paralelo e C3 está associado em série com essa associação em paralelo. Então, para começar a resolver esse sistema, eu tenho que calcular o capacitor equivalente entre C1 e C2, que estão em paralelo, certo? Como é que a gente faz isso? O capacitor equivalente entre os capacitores 1 e 2 vai ser simplesmente uma soma dessas capacitâncias, porque quando eles estão em paralelo, a gente soma direto para saber qual é a capacitância equivalente, certo? Então, vai ser a capacitância do capacitor 1, que é 12, mais a capacitância do capacitor 2, que é 5,3. Então, isso aí vai dar 17,3 microfarad, certo? Eu deixei o micro aí de fora da equação, mas vocês não esqueçam de colocar ele no final, tá? Carreguem sempre esse microfarad, que é o prefixo. Depois, o que a gente faz? Quando a gente calcula essa capacitância equivalente 1, 2, que é 17,3, a gente pode redesenhar o sistema, como na figura B. E a gente tem, então, o capacitor 1, 2 em série com o capacitor 3. Agora, a gente faz um novo cálculo para saber a capacitância equivalente desses dois capacitores. Só substituir na fórmula. Eu tenho 2, então vai ser 1 sobre a capacitância equivalente vai ser igual a 1 sobre a capacitância equivalente 1, 2, mais 1 sobre a capacitância do capacitor 3. Então, vai ser 1 sobre 17,3, que é a capacitância equivalente 1, 2, mais 1 dividido por 4,5, que é a capacitância do capacitor 3. Isso aqui vai ser igual a 0,28. Então, eu pego esse 0,28, passo para o outro lado da equação dividindo 1, e esse capacitância equivalente vai para o outro lado da equação. Passa multiplicando para o outro lado da igualdade. Então, eu tenho que a capacitância equivalente é igual a 1 dividido por 0,28. E isso me dá 3,57 microfarad. Então, por enquanto, meninos, é isso que eu quero que vocês entendam como que faz, como que a gente pega uma associação de capacitores mista em série paralela e reduz ela a uma capacitância equivalente final, aí como está exposto na figura C, certo? Por enquanto é isso, vou passar as atividades para vocês lá no sisteminha do Moodle. Muito obrigada e bora colocar a mão na massa.